E eu tenho certeza que o Senhor Jesus te trouxe aqui não é por acaso. Ele quer colocar mais um tijolinho, Ele quer colocar mais um pouco de verdades eternas no teu coração. E cada parte da Bíblia foi escrita para você. Por isso, quando você lê a Bíblia, você aprende, você entende o que está na Bíblia, você está conhecendo mais a Deus e mais a você mesmo. Porque Deus criou você para essa comunhão com Ele. Eu quero ler com você Mateus capítulo 16, versículo 18. Hoje à noite queremos falar um pouquinho sobre a igreja e o seu significado, quem nós somos como igreja, o que é igreja. Nós vamos entender um pouquinho mais isso. E neste versículo é Jesus falando para o seu apóstolo Simão, filho de Jonas. Jesus fala com Simão, aquele que era pescador, e aqui Jesus dá um novo nome para Simão. Mateus 16, 18, Jesus diz assim: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Repete comigo: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a primeira vez no Novo Testamento em que é relatado que Jesus fala a palavra igreja. Como a Bíblia foi escrita na língua grega, o Novo Testamento, ali a palavra que tem ali que Jesus fala é eclésia, que é traduzido para português como igreja. E para nós igreja hoje dá a ideia de um templo, um lugar de cultos. A maioria das pessoas entende igreja como um lugar. E aqui Jesus não está falando de um lugar, até porque a palavra eclésia, ela já existia. Jesus pega essa palavra que já existia para dar um novo significado a ela, quando ele diz: eu vou construir a minha eclésia. E eclésia não significava templo. Eclésia significava uma reunião, um encontro de pessoas. Significa também assembleia e congregação. É quando um grupo de pessoas se reúne para algo. É isso que é eclésia. Eclésia é uma reunião, é um encontro. E esta palavra, ela tem origem lá na Grécia, da língua grega, obviamente, né? Tem origem na Grécia. E quem já estudou um pouco de história, todo mundo estudou lá no colégio, os gregos tinham cidades-estado, eram cidades que cada cidade era um país, um estado independente. E foi na Grécia que surgiu uma coisa chamada democracia. Vocês já ouviram falar disso? Está faltando no mundo. Tá difícil. Mas na Grécia, como é que era a democracia grega? Ela era uma democracia baseada nas famílias. Cada família tinha um representante. E esse representante vinha para reuniões onde votavam e escolhiam o futuro da cidade. Geralmente era o pai, o homem mais velho da família, que representava aquela família. Era o pater familias, que eles chamavam. Era o pai de família. Como é que funcionava? Quando é que eles reuniam esse grupo? Eles tinham reuniões que já estavam marcadas, mas às vezes acontecia o seguinte: por exemplo, os vigias da cidade observavam e viam: olha, tem um exército inimigo se aproximando. Olha, tem um navio diferente chegando no porto. Olha, algo difícil aconteceu e a gente precisa achar uma solução. Então o homem pegava uma corneta e saía num lugar alto da cidade e tocava aquela corneta. Eu não vou fazer o som aqui, senão vocês vão rir, eu não sou bom de som de corneta.
mas era aquela corneta. Geralmente era um chifre de um animal e eles sopravam aquela corneta. E com aquela corneta eles chamavam para fora pessoas. Cada um saía da sua casa, quem? Aqueles que foram escolhidos pelas famílias. Por isso que eclésia é a junção de duas palavras gregas que significam sair para fora, ou chamar para fora. Era quando tocava-se a trombeta, aquelas pessoas abandonavam suas casas e iam para a reunião, para aquele encontro onde tomavam-se decisões importantes para a cidade. Jesus podia usar várias palavras, existiam várias outras palavras gregas para significar grupo, reunião, encontro. Existia até a palavra sinagoga, que para eles era usada como templo. Veja, Jesus escolhe a palavra eclésia, porque eclésia significa aqueles que são tirados para fora, aqueles que são chamados por um som, por algo que os chama para sair de onde estão, para então se reunirem. E de fato a igreja espiritualmente representa isso. Todos nós um dia já estivemos no mundo, já estivemos no pecado, já estivemos num caminho torto, mas uma vez que ouvimos a voz do Senhor, uma vez chamados por Ele, nós deixamos aquele lugar e saímos para fora, onde nos reunimos para uma nova vida, para um novo propósito, amém? Então, olha para o irmão do teu lado e diz assim: você foi chamado por Deus para sair da terra da tua parentela. Vocês lembram? Muito parecido com a história de Abraão. Ele também foi chamado para fora da cidade. Muitas vezes, para Deus fazer algo, Ele precisa que a gente abandone outras coisas. Geralmente você vai pegar os profetas da Bíblia, os homens de Deus, a grande maioria deles precisou deixar coisas. Você e eu também, para vivermos o que Deus tem de bom para nós, certamente existem coisas na sua vida que você vai olhar e você vai ver que Deus está te chamando para deixá-las. Coisas que não agradam a Ele, muitas vezes um estilo de vida mundano, que vai contra os princípios de Deus. E aqui é interessante que Jesus faz um trocadilho, porque Jesus pega um homem chamado Simão, e ele dá para Simão um nome de Cefas. Cefas significa pedra, uma pedra comum, um pedregulho. Nós traduzimos como Pedro, mas o nome dele é Cefas, na língua original, que significa pedra, uma pedra qualquer. Não era uma grande pedra, não era uma rocha, era pedra. Jesus diz: tu és pedra, Cefas, e depois pegou como apelido dele: tu és Cefas, tu é uma pedra, mas sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja. Jesus está dizendo: olha, você pode se considerar pequeno, nenhuma pedra é perfeita, mas você vai ser a primeira pedra que eu vou colocar num edifício que eu vou construir. Veja, esta igreja aqui, para ser construída, teve muitos tijolos. Esse prédio aqui, né? Todos os edifícios que existem no mundo tiveram que colocar muitos tijolos, mas um sempre foi o primeiro. Teve que ter o primeiro. E por que Pedro é o primeiro tijolo? Porque ele foi o primeiro homem a entender quem Jesus era. Jesus estava só com os 12 discípulos e ele perguntou para eles: quem vocês dizem que eu sou? E um disse profeta, o outro disse tu é Elias, o outro disse eu não sei. E daí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E daí Jesus disse: glória a Deus, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, não foi nenhum ser humano, mas foi o próprio Deus que te revelou essa verdade. E agora eu digo, já que tu disse quem eu sou, eu vou revelar quem você é. Você é uma pedra,
mas sobre esta pedra eu vou construir algo lindo. Amém? Olha que maravilhoso. Às vezes, se tu chamar um amigo de pedra, ele vai ficar meio triste, né? Ah, tu é uma pedra. Ah, aquele cara é uma pedra. Tem gente que diz assim, fulano é uma porta. Mas todo mundo gosta de entrar pelas portas, né? O ruim é se for uma porta sempre fechada, né? Mas aqui Jesus diz, olha, você é uma pedra, mas exatamente porque eu vou construir com a sua vida. Então a igreja, ela é comparada na Bíblia com um edifício, com uma construção, várias vezes. Quero ler com você 1 Pedro 2,5. O próprio apóstolo Pedro aqui, Cefas, Simão, vai escrever usando esta figura. Vocês mesmos, 1 Pedro 2,5. Também vocês mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Olha só, ele diz, olha, não sou só eu que sou uma pedra na construção que Jesus está construindo, vocês também são pedras. Vocês todos são pedras que Deus está usando para construir o seu edifício espiritual. Veja, vocês lembram daquela história, daquele relato bíblico em que Jesus se encontra com uma mulher em Samaria, a mulher samaritana? A mulher, ela era samaritana e Jesus era judeu, e ela não queria conversar com Jesus, vocês lembram disso? Havia uma briga entre os judeus e os samaritanos. Qual era o principal motivo de disputa, de briga? Os judeus diziam que o único templo sagrado de Deus era o templo de Jerusalém. Os samaritanos diziam que o único templo agradável a Deus era o templo de Sicar, que era outra cidade. Havia um templo em Jerusalém, havia um templo em Sicar. A Bíblia diz que Deus só mandou construir o de Jerusalém. O de Sicar foi construído por política humana, mas não quero entrar no assunto. Mas daí ela disse, aonde que devemos adorar? É em Jerusalém ou é em Sicar? E aí Jesus diz, vem o tempo e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Nem em Sicar, nem em Jerusalém, os dois templos foram destruídos, não existem mais. Veio o tempo e já chegou, que não irão mais a esses templos, mas Deus está construindo um templo, Deus está construindo um novo templo, Ele está fabricando, Ele está construindo. Quem é este templo? Nós, igreja. Nós somos o templo que Deus está fabricando, porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então Ele está construindo um templo com as mãos dEle, e Ele está colocando tijolinhos e construindo, e este templo é formado por mim e por você, e se chama Igreja de Jesus Cristo. Não se chama Igreja Encontros de Fé, ou Igreja Batista, ou Igreja isso, ou Igreja aquilo. Se chama Igreja de Jesus Cristo, que se reúne em muitas denominações, que se reúne em muitas casas, que se reúne em muitos lugares, mas é um templo que está sendo construído pelo próprio Deus. Nós fazemos parte disso, amém? Cutuca o irmão do teu lado e diz assim, ó, você é um tijolinho. Pode olhar para o outro e dizer assim, você é uma pedra preciosa. Se a tua esposa diz assim, ó, você é aquela pedra mais adornada. Gostou dessa? Já ligou uns botãozinhos. Em Efésios capítulo 2, versículo 19, o apóstolo Paulo também nos fala sobre a igreja. Efésios capítulo 2, versículo 19.
Assim, vocês já não são mais estrangeiros e peregrinos, mas são concidadãos dos santos e são família de Deus. Repete comigo: eu sou família de Deus. E aqui ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós fostes, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vou pedir que coloque para nós, Jonathan, na NTLH, esse texto, nova tradução da linguagem de hoje. Aqui Paulo ele fala várias coisas. Nos diz que nós somos cidadãos do reino de Deus, junto com os santos, com os homens de Deus do passado, famílias de Deus, e que nós estamos sendo edificados sobre um fundamento. Obrigado, pastor. Diz assim: portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros e nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Pode continuar. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce dos apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Jesus Cristo. Então, para vocês entenderem assim só o que a Bíblia está dizendo, deixa aí para nós esse texto no telão. Olha que interessante, versículo 20. Antigamente não existia cimento. Como é que eles faziam um prédio alto, um templo, se não existia cimento? As pedras eram todas encaixadas. Elas tinham que ser lisas, perfeitas e encaixadas. Não tinha como ser uma pedra torta, ela tinha que ser encaixada. E como não havia cimento, não havia ferro para fazer construções como a gente faz hoje, eles colocavam como viga, como coluna, uma pedra de esquina. O que é isso? Eles iam lá numa pedreira e cortavam uma pedra muito grande. Geralmente essa pedra tinha a altura do edifício, uma pedra só, imagina, de 10 metros de altura muitas vezes. Larga e comprida, e essa pedra ela era enterrada 2, 3, 4, 5 metros dentro do chão. E esta pedra de esquina, junto com as outras, elas formavam a estrutura do prédio. Então digamos que aquelas pequenas pedras poderiam se mover, se abalar, mas a pedra de esquina permanecia firme, dando o desenho do prédio. A pedra de esquina é a que sustenta todas as outras. E aqui a Bíblia deixa bem claro: a pedra de esquina tem nome e é Jesus Cristo. Ele é a primeira pedra, é a pedra angular, é a pedra que vai dar o desenho do edifício. É Ele. E aí já tem outras pedras que foram colocadas, os apóstolos e os profetas. Mas sobre estas pedras nós somos colocados. Então a igreja está sendo construída, pedrinha por pedrinha. Eu e você e mais milhões de pessoas no mundo hoje compõem a igreja de Jesus, com diversas tradições. Nós temos igrejas que se canta de um jeito, igrejas que se canta de outro, igrejas que têm uma liturgia de um jeito, igrejas que têm uma tradição de outro. Mas o que importa é se Jesus é o centro. Onde é invocado o nome do Senhor Jesus, ali Ele está. Não importa a denominação, não importa o nome, importa o nome que é invocado naquele lugar. E isso é uma promessa do Senhor. Nós podemos ler lá na Bíblia, podemos ler em Mateus 18, 19. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos
em meu nome, ali eu estou no meio deles. Repete comigo: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Quem é que está prometendo isso? Jesus. Então veja, Jesus podia simplesmente dizer: olha, onde alguém clamar pelo meu nome eu estarei. Mas Jesus dá importância para o congregar, para deixarmos as nossas casas, deixarmos o nosso interesse individual e virmos para a reunião do povo de Deus. E por isso ele diz: vocês precisam se unir com outros para orar, vocês precisam se reunir com outros para então clamarem no meu nome, e quando vocês se reunirem, ali eu estarei. Não precisa ser um grande número como hoje nós estamos aqui. Como diz a Bíblia, se forem 2 ou 3 já basta. Jesus já está naquele lugar. Mas por que Deus quis fazer assim? Porque Deus sabe que o pecado nos tornou pessoas individualistas, egoístas, e nós temos a tendência de guardar o que é bom para nós. E se Deus deixasse livre, você iria receber a salvação, guardar no bolso e seguir sua vida. Mas Deus quer que você compartilhe o que você recebeu. Deus quer que você viva em comunidade, porque o céu foi feito para a comunidade. O reino de Deus é um reino de comunidade, de família. E isso aqui é família, é gente reunida. Pessoas diferentes, com ideias diferentes, com opiniões diferentes, de diferentes classes sociais, diferentes lugares na sociedade, mas que têm uma coisa em comum: receberam a salvação em Jesus Cristo, receberam o Espírito Santo habitando no seu interior. Então estamos prontos para trabalharmos juntos em prol de algo muito maior, que é o reino de Deus. Você não foi salvo por Jesus apenas para ficar sentado, ouvindo de vez em quando uma pregação, ou ouvindo assistir um culto. Você faz parte da igreja do Senhor. E a igreja é um organismo vivo. E eu quero mostrar isso para você na Bíblia. A igreja, ela é chamada de quê? De corpo de Cristo. Colossenses 1:18 fala sobre isso. Diz assim: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Colossenses 1:18. Ele, Jesus, é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dos mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Repete comigo: a igreja é o corpo e Cristo é a cabeça. Me diga uma coisa: se o corpo fica parado, se o corpo não se move, o que ele é? Ou ele está morto ou está paralítico. Você concorda comigo? Um corpo que não se move é um corpo morto ou é um corpo paralisado. Sabe, às vezes a gente acha que ser cristão é apenas receber algo que Deus quer me dar. E realmente, fazendo parte do corpo de Cristo, você recebe muitas coisas. Você é um órgão, você é uma célula, você é uma parte do corpo, e o corpo te nutre, o corpo te dá tudo que você precisa, mas você está como parte do corpo para um propósito. Cada célula do seu corpo tem um propósito, cada órgão do seu corpo tem um propósito. Imagina se hoje o seu rim dissesse assim: eu quero apenas receber o sangue e os nutrientes, eu não vou fazer nada. Você tem insuficiência renal, você ia parar lá numa máquina de hemodiálise. Que Deus te livre disso.
E se tem alguém aqui numa situação com problema renal, nós vamos orar, Deus vai curar esse rim, em nome de Jesus. Mas a alegoria que eu estou usando do corpo é a figura bíblica, porque todas as partes do corpo têm um propósito, e são chamadas à ação. Todo o seu corpo funciona, cada célula do seu corpo tem uma função, cada célula tem uma função, até a célula de gordura tem uma função. A gente não gosta dessas células, mas tirar a gordura do teu corpo, se tirar toda a gordura, você morre. Você precisa dela, ela tem nela, né, aquela energia que você precisa, para depois de um tempo, ela te esquenta no inverno. Claro que demais faz mal, né? Demais vira um problema, mas tudo tem um propósito. Você também tem um propósito. Deus te salvou, Deus tirou você das trevas, Deus está transformando você, Deus está suprindo você, mas há propósitos de Deus para você. Deus quer fazer coisas lindas através da tua vida. E às vezes a gente acha que quem tem propósito com Deus é só os pastores, os obreiros, aqueles que pregam nas ruas. Não, servir a Deus não é só isso. Quando você educa os seus filhos no caminho do Senhor, você está fazendo um ótimo serviço ao Senhor. Quando você cumpre o seu trabalho na sociedade com honestidade e dá testemunho de Deus na sua vida, você está cumprindo o seu propósito também. Mas eu preciso dizer que às vezes a gente acha que o nosso propósito é o que o mundo diz de nós. E nós precisamos parar para ouvir o que Deus quer de nós. Por que eu estou falando isso? Porque o apóstolo Pedro era um bom pescador, mas Deus tinha um propósito para ele, diferente da pescaria. Então talvez você seja bom em algo, e talvez até o mundo diga que você foi feito para isso, mas eu acho que seria bom você consultar a Deus antes de continuar, porque Deus pode ter ideias diferentes e coisas melhores e mais altas para você. Você lembra da parábola dos talentos? Os talentos ali, gente, representam a nossa vida. Deus te deu vida, Deus te deu uma riqueza muito grande, que é a sua vida. Um talento, eu falei esses dias, é 200 mil reais. A sua vida vale muito. O que ganhou menos ganhou 200 mil, o que ganhou mais ganhou 1 milhão. Nós calculamos aqui. 5 talentos é 1 milhão de reais no dinheiro de hoje. E aí no final, o Senhor vem e pergunta: o que você fez com os talentos que eu te dei? O que você fez com a vida que eu te dei? Vai ter gente que vai dizer: Senhor, não gastei, está aqui todinha, vou te entregar de volta, ó. Obrigado, foi muito bom receber a vida. Está aqui, ó, está de volta, não usei para nada. Gente, um dia Deus vai perguntar: o que você fez com a vida que eu te dei? Com os talentos que eu te dei? Com as oportunidades que eu te dei? O que você tem feito com aquilo que Deus depositou dentro de você? E eu quero ser bem sincero, às vezes a gente olha tanto para os nossos defeitos que a gente não enxerga, mas tem muita coisa boa dentro de nós. Tem muita coisa boa. Tem gente que fala assim, ó, que o ser humano é só mal, que a gente não tem nada de bom. Não, a gente tem um mal em nós, mas a gente também tem o bem, porque nós também fomos criados à imagem de Deus, e essa imagem foi deturpada, mas o bem ainda está em nós. Tem muita coisa boa em você. E a Bíblia diz que todo dom perfeito, toda boa graça veio do alto. Então tudo que você tem de bom foi Deus que te deu. Talvez você não esteja usando para a coisa certa, mas você pode começar a usar para a coisa certa. Você pode começar a usar para a glória de Deus, amém? Para abençoar pessoas, para fazer o bem. Sábado de manhã nós tivemos um grupo aqui, nós temos alguns grupos de discipulado aqui na igreja, é uma coisa muito legal, a gente se reúne em pequenos grupos. E sábado de manhã tinha um grupo que eu participo com alguns homens, e um irmão contou o seu testemunho. Eu já conhecia, os outros não conheciam.
Até foi o irmão Marco que despertou ele para falar. E esse irmão, ninguém imagina, mas há 20 anos atrás, era um dos maiores traficantes dessa cidade. E ele não era o traficantezinho pequeno que vende coisa assim, ele era aquele cara que encomendava para vir de avião para cá, a droga. E um dia ele ganhou um presente de aniversário. Ele mesmo disse, Deus deu para ele um presente de aniversário, ele foi preso na semana do aniversário. E foi um presente, porque dentro da cadeia ele conheceu Jesus e ele foi salvo. E sabe o que acontece? Antes ele usava os talentos dele para liderar pessoas para o crime, ele organizava crimes. E dentro da prisão, depois de um tempo lá, 1 ano, diz que o líder da pequena igrejinha que tinha lá dentro das celas, lá era uma igrejinha pequenininha com umas 10 pessoas que se converteram. O líder foi levado para outra penitenciária. E daí diz que Deus falou para ele, agora tu vai liderar esse grupo, tu vai ensinar a palavra. Sabe, eu fico pensando, ele sempre teve um chamado de Deus para ensinar, para liderar e para organizar coisas. Só que o diabo estava usando aquilo para o crime. Sabe, às vezes a gente pensa, né? Tem tantas pessoas que às vezes estão usando para o mal coisas que Deus deu que é para o bem. Pessoas que poderiam estar servindo a Deus, fazendo o bem, cuidando dos outros, e às vezes estão usando aquilo para algo que não é bom. Quando eu vejo os cantores do mundo, pessoas que cantam muito bem, muitas vezes, tecnicamente, eu vejo um dom e um talento que foi dado por Deus, mas que muitas vezes está sendo usado para cantar música bagaceira, música feia, triste. Eu imagino Deus se entristecendo, vendo um filho que recebeu um dom, usando para coisas tão ruins, para incentivar coisas erradas. A música popular brasileira hoje, ela tá lá no fundo do lixo, está feia a coisa. Se vocês não ouvem, glória a Deus. Mas eu sou professor e na sala de aula as crianças sempre estão cantando alguma coisa. Então eu vou dizer para vocês que eu ouço cada coisa suja. A música hoje incentiva a bebida, incentiva a droga, a traição, a promiscuidade, é isso. É raro uma música que não fala de bebedeira, ou de traição, ou de devolver o mal com o mal, agora eu vou aprontar para te ver. E sabe o que é o mais triste? Se você for entrevistar esses músicos, 70% deles começou cantando na igreja. 70% dos cantores hoje que estão explodidos no Brasil começaram na sua adolescência, na sua infância, cantando na igreja. Por isso que eu digo que todo dom vem de Deus. E as igrejas são fábricas de músicos, é maravilhoso. Ninguém na sociedade faz o que a igreja faz. Chega um menino aqui que diz assim, ó, eu queria aprender a tocar violão. A gente vem e ensina. E a gente lapida aquela joia. Daí quando ele está bem, sabe o que o diabo faz? Ah, meu filho, tu pode ficar rico com o teu talento. O Elvis Presley começou cantando nas igrejas. É triste, mas muita gente se perde no caminho. Se perde por causa do seu próprio egoísmo. Mas foi chamado por Deus para ser uma pedra dentro de um edifício lindo. Amém? Você e eu temos propósito da parte de Deus. O corpo precisa estar vivo. O corpo precisa estar ativo. Eu fico tão feliz quando eu venho aqui na igreja no sábado de tarde ou no domingo, e eu vejo tantas coisas acontecendo às vezes, né? Pastor Vilmar sempre diz que os anúncios, é legal dar os anúncios porque é a vida da igreja. Às vezes eu venho aqui no sábado de manhã, tem um grupo de estudo da Bíblia ali atrás, que um irmão lidera. Daí aqui atrás na outra sala tem o coral, que os irmãos estão ensaiando para o coral. Daí aqui atrás tem às vezes ensaio das crianças que estão ensaiando já para o Natal. Daí daqui a pouco tem a reunião do pessoal da ação social que se reúne, que já começa a separar os alimentos para doar para as famílias carentes. Então é tão legal, eu gosto disso, porque a gente chega, é vivo. O corpo de Cristo é vivo. Daí a gente abre a igreja aqui no sábado à tarde, os adolescentes vêm para o culto. Daí já vem uma família, já larga alimento ali atrás. Daí já tem um irmão que recolhe o alimento, organiza. É tão bonito isso.
Se você vier durante a semana aqui de tarde, tem algumas irmãs lá atrás, na salinha lá, trabalhando. É o grupo das Dorcas, elas arrumam as roupas para doação, para as famílias carentes, para os brechós solidários. Vocês não têm ideia do que acontece aqui para trás, ó. Agora, nesse momento, temos 2 classes infantis aqui atrás, com professoras, com auxiliares, com um projeto, ensinando algo para os filhos de vocês. Lá atrás, também no maternal, tem um programa, tem um estudo específico para as crianças agora. É legal, a igreja é um corpo vivo. É um corpo vivo. E através de cada um de nós, o evangelho chega mais longe. Tantas pessoas mandam assim, às vezes: pastor, eu não quero incomodar, mas eu tenho uma vizinha que está doente, será que vocês podiam vir? Como assim será? Como assim incomodar? Glória a Deus, houve uma oportunidade, nós vamos lá, a bola está picando, a gente vai chutar para frente do gol, amém? Essa pessoa vai ser salva, vai ser transformada. Isso que é o corpo de Cristo, nós estamos aqui como uma família. Então eu quero incentivar você a se envolver na obra de Deus, a se envolver, né? Tem tantas coisas que acontecem que ninguém sabe na igreja, para que tudo aconteça bem. Para você servir a Deus, não precisa ser aqui em cima nessa plataforma. Tem irmãos que trabalham muito, sabe fazendo o quê? Arrecadando alimentos lá na sua empresa. Conversa com os colegas, junta alimentos, junta roupa para trazer para ação social. Que belo trabalho. Nós temos uma irmã aqui chamada Simone. Ela faz um trabalho lindo, organizando um grupo que vai uma vez por mês doar sangue. Ela organiza grupos que mensalmente, né, não dá para doar sangue todo mês, não é o mesmo grupo, mas ela organiza grupos para todos os meses doar sangue. Olha que bonito. E daí chegando lá, testemunham para as pessoas que estão lá: nós estamos aqui porque um dia alguém doou do seu sangue para nós. Sabe, tem tanta coisa boa para ser feita. Ontem à tarde nós fomos com os adolescentes lá para a Estância Velha. Os adolescentes daqui, junto com o pessoal de Canudos, nós fomos lá para a Estância Velha ajudar a igreja de Estância Velha numa evangelização nas ruas. Foi tão bonito. Evangelizamos, convidamos as pessoas, e de noite teve um culto na praça. Coisa mais linda, pessoas sendo salvas. 20 pessoas entregaram a vida para Cristo ontem à noite. Glória a Deus. Foi muito bonito. É o amor de Deus fluindo através da igreja. Então a igreja, gente, ela não é uma instituição humana. A igreja é uma instituição divina. Ela foi criada por Deus e para Deus. E eu quero usar a última figura aqui, né? Eu quero ler com você um texto, que eu estou me perdendo nos meus textos aqui. Só um pouquinho que eu já vou achar. Sabe, não sei se vocês são assim. Achei, Efésios 5, 25. Eu às vezes anoto muita coisa junto nos meus papéis e depois eu me perco, ó. Isso aqui é um dos meus rascunhos. Hoje eu trouxe digitado, mas deu 3 páginas do Word. Daí, depois a gente se perde. Efésios capítulo 2, versículo 19. Ah não, esse aqui eu já li, né? Efésios 5, 25. A igreja também ela é chamada de a noiva de Cristo. Eu quero convidar o Ramon para vir tocar o seu piano aqui. Porque a igreja ela é chamada de a noiva de Cristo, não é por acaso. Diz assim aqui: maridos, cada um de vocês amem a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável.
Deixa eu perguntar uma coisa para você. A igreja é perfeita? Não. Perfeito é só Cristo. E aqui diz que Cristo se sacrifica pela igreja para santificá-la. Cristo se sacrifica por nós para nos tornar perfeitos, para nos limpar, para nos transformar. Ele quer uma noiva linda para o dia do casamento, e Ele está se sacrificando por ela, para que ela possa apresentar-se perfeita diante dele. A figura da noiva aqui representa aquela união profunda do casamento. Já vamos falar sobre isso, mas eu quero primeiramente dizer o seguinte: muitas pessoas ficam magoadas com a igreja. Muitas pessoas vão à igreja e muitas vezes esperam que a igreja seja perfeita. Sim, nós queremos conhecer pessoas melhores do que as pessoas lá de fora. E nós achamos que as pessoas que estão com Deus devem ser melhores, e graças a Deus já estão mais transformadas. Não são melhores porque ninguém é melhor nem pior, mas já estão mais transformadas. Agora, se você vem à igreja esperando perfeição, você vai se magoar, você vai se machucar, porque a igreja ela é feita de seres humanos. Então a igreja é imperfeita, porque nós somos imperfeitos. Eu sempre digo que a igreja, como figura espiritual, a grande igreja de Cristo, ela espiritualmente é santa, porque Cristo já a santificou pelo seu sacrifício. Assim como nós espiritualmente já estamos com Cristo nos lugares celestiais. Mas quando nós falamos da igreja local, quando nós falamos da igreja real, a igreja do dia a dia, essa igreja ela ainda está em processo de santificação. Ou seja, se você esperar perfeição, você vai se machucar. Você vai se machucar com pastores, com líderes. Você vai se machucar com seu irmão. Se você vem à igreja, você tem que vir ao encontro dos seus irmãos com o seguinte coração: eu venho para me encontrar com um Deus que é perfeito, um Deus que me aperfeiçoa e que pode me usar na vida dos meus irmãos e usar os meus irmãos na minha vida. Mas não espere que os irmãos sejam perfeitos. Do contrário, você vai se magoar. Há muitas pessoas magoadas com a igreja. E se em algum momento a igreja errou com você, eu quero pedir perdão, porque a igreja é falha. A igreja é falha, a igreja é um organismo que depende de pessoas. Mas eu acho lindo o seguinte: Cristo continua se sacrificando pela igreja, Cristo continua aperfeiçoando a igreja. Por isso nós temos que ser cada dia melhores, porque Cristo continua nos preparando para o dia das bodas, o dia do casamento. E a Bíblia fala do início ao fim sobre esse dia, o dia em que Jesus vai descer do céu, e a igreja vai subir para o encontro com Ele. É o encontro do noivo com a noiva. O noivo vem e a noiva sobe ao encontro com o noivo. Aquele dia em que não haverá mais pranto, nem luto, nem morte, nem dor. Às vezes você pode dizer: pastor, mas eu já errei tanto. Jesus ama você. Jesus é apaixonado por você, como um noivo é apaixonado pela sua noiva, como uma noiva é apaixonada pelo seu noivo. Eu me lembro que antes de eu casar, eu ficava imaginando aquele dia que a minha esposa entraria vestida de branco. Quando eu estava lá, eu nunca vou esquecer, foi dia 15 de dezembro de 2007. Eu estava lá esperando há 1 hora já. A minha esposa atrasou, como a maioria das noivas. Ela atrasou mais de 1 hora. Mas não foi culpa dela. Teve um problema no carro que ia trazer ela. Mas eu me lembro que eu estava lá, bonitão, tentando segurar. Estava calor, me secando. Rapaz, na hora que ela apareceu lá naquela ponta, eu não consegui me segurar. Quem me conhece sabe que eu sou meio chorão.
E aquele dia eu chorei o que dava para chorar, de alegria, porque foi um dia muito esperado, porque eu a amo muito e porque eu queria muito me encontrar com ela, para esse dia em que nós nunca mais deixaríamos de estar juntos. Porque até então nós nos víamos e depois eu largava ela de volta na casa da mãe, eu ia para minha casa, para a casa da minha mãe, do meu pai. A gente se via num sábado, num domingo, se via numa quarta de noite, que é o dia mundial do namorado. A gente se via depois da faculdade. Às vezes eu, estudando na Fevale, pegava o meu carro, que estava com pouquíssima gasolina, ia até Unicinos para buscar ela e para dar uma carona, só para a gente se ver uns 15 minutinhos dentro do carro. Sabe, o noivo, ele quer muito estar com a noiva. Eu sempre digo que a saudade é o maior combustível para o casamento. É tão legal, dá força para os jovens tomarem essa decisão. Por isso não pule etapas, não vai morar com a pessoa, casa, faz tudo certinho. Deus vai te honrar se você fizer isso, Ele vai te ajudar para fazer isso. Mas esse desejo de estar junto, ele é divino. E Deus escolhe esta figura de um noivo que ama a sua noiva e que deseja estar com ela, para representar o que Deus tem para nós, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos deseja, o quanto Deus quer estar conosco. Ele diz: eu estou contando os dias para recebê-los em meus braços. Eu estou contando os dias para aquele nosso encontro maravilhoso, em que eles virão e nós seremos apenas um, em que eles virão e nós estaremos unidos para sempre. Não será mais só um culto, não irão para casa depois, vocês vão morar na minha casa. Nós vamos viver juntos todos os dias. Por isso que a Bíblia fala de um casamento como a figura da união nossa com Deus. O nosso Deus nos pediu em casamento. E eu me lembro que a minha esposa, ela já foi de manhã cedo lá pro tal do dia da noiva. Sei lá o que fazem lá, mas demora muito. Já era bonita, queriam fazer ela ficar mais bonita. É maquiagem, é cabelo, é não sei o quê. Por quê? Porque a noiva quer se apresentar perfeita. Que nós, como noiva de Cristo, nós como igreja, possamos nos preocupar em entregarmos o nosso coração perfeito ao Senhor. Possamos entregar um coração limpo ao Senhor. Possamos entregar um culto de verdade. O nosso culto é a nossa vida. Que Deus possa receber a nossa vida e se alegrar conosco no dia do casamento. Que Deus possa olhar para a sua igreja e se orgulhar, dizendo: esta é a minha noiva. Ela está ficando tão bonita. Ela está ficando tão bonita, ela está se ajeitando. Ela está se arrumando, ela está se preparando, ela está se santificando, ela está deixando o que não é bom. Minha noiva, tu vai vir para o meu encontro. Deus anseia por nós. Que a noiva anseie por Ele. Que a noiva deseje Ele. Que a noiva o ame. Que a noiva deseje estar com Ele mais do que tudo. Que você deseje estar com Jesus mais do que ter um carro novo, mais do que reformar sua casa, mais do que achar um marido ou uma esposa. Que você deseje estar com Jesus, porque aí você estará satisfeito no seu coração. Porque tudo isso vai passar, mas há algo maravilhoso que será eterno. Esse é o Evangelho do Reino. A boa notícia: o nosso Rei vem, e Ele vai estar conosco para sempre. Nosso Pai virá e estará para sempre com seus filhos. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Pai querido, obrigado porque o Senhor nos escolheu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor escolheu retirar cada um de nós daquele lugar aonde estávamos, e o Senhor nos chamou para fora, para uma nova vida. Obrigado porque nós ouvimos o Teu chamado e dissemos sim. Hoje, Senhor,
Nós queremos andar contigo. Nós queremos nos preparar para o dia, Senhor, das bodas, o dia do casamento. Queremos pedir, Senhor, sonda o nosso coração, faz um verdadeiro raio-x no nosso interior e nos mostra o que precisa ainda ser corrigido, o que precisa ainda ser transformado, para que nós possamos nos apresentar intactos na Tua presença. Pedimos, Senhor, enche o nosso coração mais ainda com o Teu amor. Nós queremos Te amar profundamente, Senhor. Senhor, se nós ainda não Te amamos como convém, é porque ainda não Te conhecemos o suficiente. Queremos Te conhecer mais, Senhor. Queremos conhecer mais a quem Tu és, Senhor. E então Te amaremos mais. E Te obedecer não será um fardo nem um peso, será motivo de alegria. Senhor, eu Te agradeço porque o Senhor cuida da Tua noiva, porque o Senhor cuida do corpo, porque o Senhor é o cabeça, e a cabeça ela cuida de todo o corpo. Hoje, Senhor, Tu sabe das lutas que cada pedacinho do Teu corpo passa. Tanto esses irmãos que estão aqui hoje, como também nossos irmãos que estão espalhados por toda a terra, pelos 7 continentes. Sim, Senhor. Irmãos que estão sendo perseguidos agora em países muçulmanos, lá na China comunista. Irmãos que estão sendo perseguidos na Índia. Irmãos que estão sofrendo, Senhor, o dano por serem discípulos Teus. Irmãos que tiveram suas casas queimadas. Lá, Senhor, na África, essa semana, tantas coisas difíceis aconteceram, Senhor. Nós queremos pedir, Senhor, guarda a Tua noiva, Senhor. Guarda a Tua igreja em toda a face dessa terra, Senhor. Abençoa os diferentes ministérios, Senhor. As diferentes tradições, Senhor. Abençoa, Deus, aqueles que pregam o Evangelho e invocam o Teu nome. Abençoa os missionários, Senhor. Abençoa os que estão anunciando o Evangelho em lugares onde é proibido, Senhor. Abençoa, Senhor, para que a Tua noiva cresça, Senhor, para que cada vida seja alcançada em todos os lugares desse planeta. Pedimos, Senhor, que avance o Teu reino, Senhor, porque a Tua palavra diz, Senhor, foi Tu que disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. Nós pedimos, Senhor, que avance o Teu reino em Novo Hamburgo, Senhor, em Estância Velha, em Ivoti, em todo esse vale, Senhor, em cada bairro, em cada cidade, em cada lugar, Senhor. Que avance o Teu reino na nossa família, Senhor. Que avance o Teu reino, Senhor, onde nós passarmos, que a Tua luz brilhe através de nós. Oh Deus, que o Teu perfume que está em nós venha tomar os corações à nossa volta. Senhor, nós oramos hoje também por nossos irmãos que passam por dificuldades aqui, Senhor. O Senhor conhece cada pedacinho do corpo. Se o dedinho do pé está sofrendo, o corpo todo sofre. Oramos hoje por cada irmão que está passando por dias difíceis. Os que estão aqui agora, Senhor, e os que estão também em casa. Pedimos visita a essa família, Senhor. Visita essa família que está em tribulação, esse casamento que está, Senhor, se desmantelando, esses filhos, Senhor, que estão brigando. Visita, Senhor. Visita o enfermo, Senhor. Visita aquele que sofre com dificuldades na vida financeira, Senhor. Visita hoje. Supre, Senhor, cada necessidade. Que cada um, Senhor, não guarde para si as suas necessidades, mas possamos orar uns pelos outros, Senhor. Eu sinto de fazer uma coisa. Se você está passando por algo difícil nesses dias, pode ser você ou a sua família, levante sua mão assim, aonde você está. Levante sua mão, Jesus está te vendo. Quero convidar você que levantou a mão para ficar em pé. Fique de pé. Não tenha vergonha nem medo, nós estamos aqui em família. Jesus te trouxe aqui.
a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. Eu quero convidar os irmãos que estão sentados perto desses irmãos. Não importa se você é obreiro, se não é, se você está hoje a primeira vez aqui na igreja. Chegue do lado dessa pessoa que está de pé agora e abraça essa pessoa. Podemos formar pequenos grupos em volta, 2, 3, 5 pessoas. Pessoas vão chegar à tua volta agora. Ninguém está sozinho, lá atrás tem mais irmãos, daquele lado. Pessoas vão chegar do teu lado agora. Pessoas vão te abraçar agora, porque isso aqui é a igreja, é uma família. É a mão de Deus na terra. Aqui nós temos mais um irmão, ali nós temos outro. Você pode sair do seu lugar e abraçar alguém. Tem alguém chegando do teu lado agora. Tem alguém chegando do teu lado agora. Tem alguém te abraçando agora. Tem alguém te abraçando agora. Ore por essa pessoa que você abraçou. Ore por essa pessoa. Pai, nós oramos por cada um dos nossos irmãos preciosos, queridos. Por cada família, por cada pessoa que está passando por dias difíceis, Senhor. Nós oramos agora, Senhor, e pedimos um socorro do céu, Senhor. Um socorro que vem do alto, Senhor. Nós pedimos, Pai, abre uma porta sobrenatural, Senhor. Abre, Senhor, uma porta de cura agora. Uma porta de transformação, Senhor. Nós pedimos, Pai, vem em socorro desse homem, desta mulher, desta família. Aquilo, Senhor, que é impossível aos homens, aquilo que é impossível à medicina, nós declaramos que ao Senhor não é impossível. Pai, nós declaramos em nome de Jesus a cura sobre os enfermos agora. Em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, receba a cura. O seu corpo é perfeito agora. Em nome de Jesus, a depressão vai embora. Em nome de Jesus, o pânico vai embora. Oh, em nome de Jesus, seja curado na sua mente. Pai, nós abençoamos a vida financeira. Pedimos, Senhor, abre portas, envia trabalho, envia clientes, negócios. Oh, Senhor, supre. Pai, nós pedimos agora que aquele coração que estava solitário, triste, cansado, seja acolhido por Ti, Senhor. Nós declaramos a Tua presença inundando esta vida, o Teu amor inundando esta vida, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a paz de Deus toma o seu coração. Ore agora por esse irmão que você está orando e diga assim: receba o Espírito Santo. Receba o amor de Jesus. Receba a presença de Deus sobre você. Você não está sozinho, eu abençoo você. Se alguém chegou do teu lado, ou se você orou sozinho, eu abençoo você. Vamos ficar todos em pé. Vamos fazer uma coisa como igreja. Vamos dar as mãos e vamos cantar juntos essa canção. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado. Podemos unir os corredores. Unido, ninguém fica sozinho nessa hora. Vivendo em amor, uma família. Olha para o irmão do lado e diga sem isso. Qualquer falsidade. Vamos viver a verdade. Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Pode olhar para a pessoa do teu lado. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo compromisso do grande
Isso é precioso. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Abraça o irmão do teu lado, aleluia, glória a Deus. Somos uma família, somos o corpo de Cristo vivo. Deus abençoe você. Nós declaramos a bênção de Deus, a graça de Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sobre cada família. Profetizamos uma semana abençoada. Seu trabalho será profícuo. O Senhor vai abençoar e prosperar a sua casa. A bênção de Deus sobre teus filhos, sobre as tuas gerações, amém? Em nome de Jesus, uma semana abençoada.